Olá, muito boa noite, seja bem-vindo. Hoje, terça-feira, 2 de novembro, feriado nacional de finados. Por aqui seguimos com as principais notícias do dia. Veja. Autorizado comércio a funcionar, lojas da Rua Grande aguardavam clientes enquanto a movimentação nas praias estava bem acima do normal. Grande movimentação nos cemitérios. Região do centro virou oportunidade de venda de flores e velas. Celebrações pela data. Vamos mostrar a forma de encarar a morte na visão de outras religiões. Igrejas centenárias de São Luís estão ganhando revitalização. Igreja do Desterro deve ser entregue em dezembro. E a volta para casa neste feriadão, ferry-boat lotado. Rodoviária de São Luís e estradas com movimentos dentro do normal. Tudo isso e muito mais agora, no Jornal da Guará. A edição de hoje do Jornal da Guará fala sobre reaquecimento do comércio. Estamos no feriado de finados, mas ainda seguindo com um número baixo de vendas. Hoje, mediante acordo de trabalhadores e empresários, as lojas poderiam funcionar, mas diante de uma incerteza da presença do consumidor, vários dias de feriado, a movimentação no centro foi baixa, ao contrário das praias, que são sempre a boa opção dos consumidores. No período da noite, os shoppings também são sempre uma alternativa de passeio para a família. Os lojistas foram autorizados a abrir as portas neste feriado de finados. A decisão foi tomada pela FEComércio juntamente com o Sindicato dos Comerciários. Só que muitos empresários decidiram não arriscar. O Vanderlan tem uma loja de calçados na Rua Grande e avalia que a data não atrai boas vendas. Além de ser um dia especial, que nós vamos lembrar dos nossos que já se foram, dos nossos entes queridos, é um dia que não compensa abrir. Nós estamos aqui na Rua Grande com loja há mais de 30 anos e em anos normais nunca foi bom. Eu já abri um ano sim, outro não, mas nunca compensou. Então esse ano não poderia ser diferente. Logo após uma greve de ônibus, a população não estava preparada também. Só que alguns consumidores decidiram aproveitar a folga para fazer as compras. A Samira e a Dayana sentiram dificuldades na hora de comprar alguns produtos. Estava fechado, a maioria das lojas estavam fechadas, então a gente demorou um pouco para achar, mas deu tudo certo. E realmente foi bem difícil de encontrar, porque as lojas estão, a maioria fechada, mesmo eles falando que estariam abertas, mas uma ou outra. Não demoramos bastante até para encontrar o que a gente queria. Conseguiram comprar? Conseguimos. Muita luta, né? Muita luta, a gente conseguiu comprar. Já a dona Maria, que estava em busca de uma sandália, percorreu pela Rua Grande, mas não conseguiu comprar o que tanto queria. Não estou encontrando lojas abertas para mim comprar o que eu quero. Você vai comprar o quê? Sandálias. Aí será para pessoa que no feriado podia aproveitar, botou os ônibus, né? Sim, foi isso. Me enganei, né? Se no centro o movimento estava baixo, na orla marítima de São Luís, muita gente decidiu aproveitar a folga. O Pedro trouxe toda a família para a praia. A galera tá comendo churrasquinho, solzão, o sol tá ajudando, graças a Deus. Esse último dia foi só chuva. Já este casal veio de Brasília e estão aproveitando com a família as belezas do litoral maranhense. Aí a gente tá com o pessoal aí que mora aqui, que é amigo nosso. Aí a gente tá por conta deles. Tô amando, gente. As praias são lindas, quentinhas, naturais. Tô amando. Apesar do dia não ter sido assim tão bom de vendas para o comércio, a expectativa é que com o fim da greve dos rodoviários e as festas de fim de ano, a movimentação comece a aumentar nos próximos dias. Agora daqui para frente é aguardar o Natal, se preparar, preparar estoque, preparar o pessoal para fazer frente às vendas de final de ano, que todos nós esperamos. É uma época que todo lojista espera, é o Natal, e com certeza vai ser sucesso esse ano, se Deus quiser. Mas o feriado de hoje não é somente para diversão, descanso e passeio. Tem muita gente que leva a celebração da data com rigor. O Dia de Finados remete à saudade de entes queridos e, acima de tudo, gratidão, pois somos a síntese de centenas de antepassados. Na reportagem de Anne Glaus, você vai acompanhar um pouco dos ritos e orientações sobre a data de hoje para algumas religiões. Para as religiões que celebram o Dia de Finados, a reverência à memória dos mortos é um ponto em comum.
E a ideia de passagem, de transcendência também, assim como nas religiões de matrizes africanas. É um dia de muita devoção, que nós fazemos cultos aos eguns. Ou seja, os eguns são entidades de mortos. Dentro do nosso segmento espiritual, ou seja, as religiões de matrizes africanas, nós trabalhamos com os eguns. Então, nós procuramos trabalhar diretamente com esses eguns para que esses eguns possam desenvolver uma maneira de levar esses espíritos, ou seja, esses espíritos desencarnados que não acreditam, não se conscientizaram ainda, que já não fazem parte mais desse panteão, eles se encarregam de orientar esses espíritos para que se desenvolvam assim, como os Kardec's costumam chamar, que é justamente o desenvolvimento espiritual. Então nós fazemos o culto a Egum, depois fazemos a limpeza na casa, né? E aqueles banhos lustrais que são feitos com defumação, banhos, e depois tem uma varrição com folhas verdes, né? Folhas de aroeira, folhas de dendezeiro. Então é feita uma espécie de vassoura e todo aquela sobra de sujeira, enfim, ela simbolicamente é varrida, colocada em um recipiente, né? Depois vem a defumação, isso aí é jogado no mar, na esperança que a gente esteja levando esses espíritos ruins, essas entidades malfazejas da nossa vida. No catolicismo, os fiéis têm um ritual específico para o dia, que compreende visitas ao túmulo dos entes queridos, onde eles acendem velas e rezam. De acordo com o padre Cláudio, do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, a ideia de perda tem que ser repensada e o desapego tem que ser trabalhado. A Igreja Católica faz questão, através de uma celebração eucarística, de trazer para a memória de todos que a morte faz parte da vida. Ela não é o fim, para nós é uma passagem. A morte ela não tem a capacidade de destruir a nossa essência. Ela destrói o nosso corpo, que é fragilizado, é humano. Mas a nossa essência, ela continua viva. E para nós tem um significado muito importante e até pedagógico. A gente faz questão de lembrar, porque a gente sabe perfeitamente, aquilo que é amado nunca é esquecido. O que fica é a saudade, e eu costumo dizer que a saudade é aquilo que a gente sente que foi tão bom, foi tão positivo, que não pode ser em nenhum momento esquecido e ela existe para poder dizer o quanto a pessoa foi amada. Com a pandemia da Covid-19, a morte se tornou um assunto recorrente e o padre Cláudio orienta que este é um tema que deve ser falado. Eu recordo que há um ano atrás, no dia 2 de novembro de 2020, eu contava, segundo as mídias, 150 mil pessoas que estavam naquele momento vivendo a experiência de serem devolvidas. Hoje passa de 600 mil. Para nós é um grande desafio porque todo mundo está vivendo um luto generalizado. Então, para nós, é uma sequela muito grande que vai precisar, de fato, de tantos recursos para poder elaborar, para que a gente não perca o nosso equilíbrio emocional. Vai precisar da fé, em muitos momentos da ajuda profissional, para que as pessoas possam perceber o quanto isso foi prejudicial, mas o quanto a gente também pode crescer nesse momento. A morte, ela não significa para nós apenas uma tragédia, mas ela pode sinalizar para nós o que significa, o que é mais importante. Eu costumo dizer que ela é uma conselheira sábia, que fala para nós não no sentido de nos amedrontar, mas no sentido de fazer a gente tomar consciência de que a vida ela é passageira. Mas independente da religião, respeitar a memória de quem partiu e a dor de quem ficou é fundamental. Bem, o local mais movimentado do dia foram os cemitérios. A Polícia Militar esteve presente em pontos estratégicos, além de agentes de trânsito da SMTT para coordenar estacionamento e fluxo de veículos. Eduardo Gomes tem os detalhes. Aqui no cemitério do Gavião, a movimentação seguiu intensa durante todo o dia. São pessoas que vêm até o local para homenagear amigos e familiares neste dia de finados. Um dia que é uma tradição, né? A gente já vem desde os pais, dos avós da gente, e a gente vem com essa mesma tradição. Os nossos entes queridos merecem, né? Porque realmente foi uma passagem que todo mundo passa por ela e vem para cá, mas você fez alguma coisa e deixou alguma coisa para o pessoal, né? E hoje o senhor veio homenagear quem? Eu vim homenagear meu irmão.
De olho nessa grande movimentação, muitos vendedores aproveitaram e vieram até o local para faturar neste dia. Ganhou um dinheirinho, né, para ajudar. Que não tá fácil. É, que as coisas não tá fácil, não. Deu para lucrar um pouquinho. E até agora tá dando. Eduardo Gomes para o Jornal da Guará. Trazendo agora boas notícias sobre o coronavírus no Brasil. A média móvel de óbitos por Covid-19 é a menor desde abril de 2020. A ferramenta monitora a Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, acompanha a evolução da pandemia da Covid-19 em todo o Brasil. Registrou 311,43 óbitos na média móvel de 7 dias. É a menor média desde 28 de abril do ano passado. Logo após o início da pandemia aqui no país, quando foram 325,14 mortes. Até o momento, os dados oficiais do Ministério da Saúde mostram um acumulado de 607.824 óbitos pela doença desde março de 2020. No mundo, são mais de 5 milhões de mortos por Covid-19. Bom, e mesmo diante dos números mais baixos, o Maranhão recebeu mais 85.400 doses da vacina Pfizer. Com este volume, totalizam aí 9 milhões de doses recebidas do Ministério da Saúde, sendo que mais de milhões foram aplicadas, mais de 7 milhões foram aplicadas. Essas vacinas estão destinadas para a primeira dose da população acima de 18 anos e também para a segunda dose das pessoas que precisam completar o esquema vacinal. Além disso, os imunizantes foram enviados para a aplicação de reforço dos grupos prioritários de idosos, pessoas imunossuprimidas e profissionais da área da saúde, devido ao elevado risco de óbito por esta doença. Nós vamos agora ao intervalo. Na volta, vamos trazer as informações sobre o processo de reforma de igrejas seculares da Ilha de São Luís. Eu volto já. Restaurar a história de nossa cidade. O Centro Histórico de São Luís está ganhando uma revitalização das igrejas da capital. As obras devem finalizar no mês de dezembro. Hoje vamos mostrar a igreja de São José do Desterro. A igreja do Desterro está passando por uma grande reforma em toda a sua estrutura. Há 10 anos, o templo não recebia reparos. Entre os serviços estão fachada e laterais, torre, portas, sistema elétrico e todo o piso, que estava muito comprometido. Todo o processo de intervenção aqui, uma manutenção corretiva bastante abrangente, no qual nós estamos realizando, o governo do estado, principalmente a questão do piso, né? Quando nós começamos a detectar que tinha muito cupim no piso, quando foi tirando e foi descobrindo mais, né? Então a gente vai fazendo toda a recomposição do piso do tabuado de madeira, né? Com os tamanhos das peças exigidas, os tamanhos padrão, tanto do IFAM quanto da própria igreja, né? O templo religioso é um dos mais antigos de São Luís. Junto com a reforma da estrutura física da igreja, vem também a preservação da história. A primeira construção data do século XVII, dedicada a Nossa Senhora do Desterro. A segunda e a terceira construção da igreja já foram feitas no século XIX, quando passou a ser consagrada a São José. A igreja do Desterro é um templo religioso tombado por sua importância cultural, mas como é anexo do Museu Histórico e Artístico, é um espaço também de visitação. A igreja deve ser reaberta em dezembro. Faz parte da reforma a restauração de detalhes da igreja, como o altar. Esses detalhes estão sob a responsabilidade de uma equipe de técnicos especializados. Restauração de bens, dos santos, das peças mais delicadas, elas já são tratadas com uma equipe mais especializada, que é um serviço em paralelo que posteriormente serão feitos, né, caso sejam detectados. Por muita sorte, boa parte desse acervo ele continua em relativas boas condições, né? Então nós vamos atacar justamente nessa parte, onde a gente pode comprometer cada vez mais a estrutura, evitar o processo de degradação natural da estrutura, né? E sempre manter para que a população possa vir participar, os devotos fiéis e também turistas, né? E no futuro, breve também, a gente espera poder, em parceria até com a FUNP, a Fundação do Município, conseguirmos fazer aqui o Largo do Desterro. As obras da Igreja do Desterro começaram em setembro
e serão entregues em dezembro. A Igreja Nossa Senhora dos Remédios, que fica localizada em frente à Praça Gonçalves Dias, no Centro Histórico de São Luís, também está recebendo o restauro do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Cultura. Os serviços realizados são de manutenção e visaram recuperar a fachada da frente e a parte lateral externa. Também instalação de iluminação externa e realizando pintura externa e interna. A igreja não passava por reparos há mais de uma década. Bom, terça-feira, dia de comentários de Marco Saldanha, nosso comentarista de política aqui conosco. Muito boa noite, Saldanha. Boa noite, Hugo. Bom começo de mês, o mês de novembro chegando e muito esperado pela classe política, né? Exatamente. Há uma promessa de definição de quem será o nome escolhido pelo governador Flávio Dino para as eleições do ano que vem? Pois é, Hugo, a gente precisa lembrar que o governador veio adiando essa definição já há algum tempo, né? Mas que de novembro não passaria. Aliás, início de novembro, né? Então a expectativa para a definição do governador Flávio Dino que convoque uma coletiva e informe de fato, em absoluto e sem dúvida, quem será o seu candidato à sucessão ao governo do estado do Maranhão. O Flávio é pré-candidato ao Senado, vai manter essa pré-candidatura, só mesmo se algo muito interessante acontecer no cenário nacional, mas a grande dúvida fica exatamente em relação à sucessão estadual. Enquanto isso não acontece, o que a gente tem visto aí é uma especulação muito grande, inclusive de nomes como Felipe Camarão, do PT. Será que essa candidatura será mantida, ainda que o governador informe que seu candidato venha a ser o seu vice, o Carlos Brandão, por exemplo? E o Everton Rocha, por exemplo, anunciado o Carlos Brandão como seu sucessor ou como seu candidato à sucessão. O Everton se mantém num grupo, ele falou aqui mesmo na TV, em entrevista aos analistas, que não há como voltar atrás, que ele é candidato independente de qualquer coisa. Então essas perguntas todas, elas dependem de uma definição. A gente viu nos últimos tempos, nos últimos meses, um caminho do governador muito mais próximo com seu vice. Eu diria até que tudo indica que isso que deva acontecer, essa deve ser o caminho. Mas enquanto o próprio governador não define, como nós falamos aqui, há margem sempre para especulação, para surgir algum outro nome. Outra questão também que precisa ser definida tanto pelo candidato ao governador quanto pelo Flávio Dino, candidato ao Senado, pré-candidatos por enquanto, é exatamente como ficam as chapas. Hoje a gente viu, por exemplo, o anúncio do deputado estadual Marco Aurélio de Imperatriz, que está deixando o PCdoB depois de quase uma década e vai para o PSB. Então a gente já vê uma chapa do PSB muito forte. E eu preciso lembrar você que as coligações entre os partidos ela acabou, mas o quociente eleitoral ele continua existindo. Ou seja, quando você tem puxadores de voto, a tendência é que o partido consiga eleger um número maior de eleitos, de nomes. Então, essa chapa que o governo deve montar, que o PSB deve montar, ela deve ser extremamente forte. Você tem nomes como Carlos Lula, se for para deputado estadual, Karen Barros, que é do governo, o próprio Catolé. Então, alguns nomes aí do governo que devem desembarcar aí nessa chapa de candidatura, além dos deputados estaduais que vão tentar a reeleição. Outra chapa que precisa ser montada, Hugo, é a que vai nos representar em Brasília. A gente tem nomes como Duarte Júnior, que já falou que deseja essa disputa, a gente tem o Bira do Pindaré e alguns outros nomes. Então, o PSB é cada vez mais forte para essa reeleição. Mas vale lembrar que nós temos outros partidos do campo aliado, é uma lista imensa de partidos, e quantos desses partidos vão caminhar juntos, vão se organizar juntos, justamente para que essa chapa seja formada, ou seja, a liderança do governador, ela também passa, Hugo, exatamente por essas questões, exatamente por essas chapas, além da majoritária, também pela proporcional. E a gente deve lembrar uma coisa, o nome do governador Flávio Dino já está definido, ele é pré-candidato ao Senado. Mas e os suplentes? Se especula muito que numa provável... Dois nomes, né? São dois nomes. E que há uma possibilidade, se o campo da oposição, onde milita o Flávio, vencer as eleições, que o Flávio Dino poderia até desembarcar no ministério. Ou seja, nunca a vaga de suplente de senador foi tão valorizada quanto nessa eleição. Então, tudo isso só é definido mesmo no ano que vem em absoluto, quando as chapas são registradas. Mas, do ponto de vista... As convenções carimbam. Mas isso, por outro lado, já deve estar com encaminhamento a partir desse ano, que é justamente para você saber quem é o candidato e começar a trabalhar. A gente lembra
que as eleições, Hugo, elas são muito curtas com as mudanças eleitorais, mas a pré-eleição, o período de campanha, ele é definitivo, ele faz toda a diferença, é ali que se faz, de fato, a eleição acontecer, sobretudo no ano que você vai ter um foco muito grande nas eleições nacionais. Verdade. Então você não pode deixar a chapa proporcional sem ter a devida atenção. A liderança passa por esses aspectos tudo. O tempo está passando. Novembro chegou e a gente vai acompanhar isso. Obrigado, Saldanha. Obrigado, boa noite, bom feriado. Bom feriado. Bom, e o Jornal da Guará segue para mais um intervalo rápido. Na volta vamos falar sobre um alerta de golpe envolvendo a Companhia Elétrica Equatorial. Para amanhã, às 5h28, a pré-mar estará com 6 metros. Às 11h41, a baixa-mar estará medindo 0,4 centímetros. E às 17h47, a pré-mar estará com 6,2 metros. E agora chamo a atenção de todos os telespectadores para um alerta de golpe. O que mais temos visto são trapaças, principalmente pela internet. A Equatorial Energia orienta consumidores a ficarem atentos para a ação de golpistas que, por telefone, ameaçam suspender o fornecimento, o caso um depósito não seja realizado em conta bancária. Os últimos casos registrados apontam que comerciantes seriam os principais alvos dos criminosos. Veja o que diz a representante da Equatorial Energia aqui do Maranhão. A Equatorial Maranhão, ela esclarece a todos os seus consumidores que não realiza nenhuma modalidade de cobrança exigindo depósito bancário ou o pagamento em espécie. Hoje, a Equatorial Maranhão conta com uma vasta rede de atendimento, onde o cliente pode, na medida que tem alguma necessidade, acumulou débitos e deseja realizar o pagamento, nos procurar a qualquer momento. Nossa central 116, nossas agências de atendimento espalhadas em todo o Maranhão, a nossa assistente virtual, a Clara, ou ainda utilizando a nossa central exclusiva de negociação, cujo número é 0800 098 2997. Então, mensalmente, o nosso leiturista ele visita a casa de todos os nossos consumidores do Maranhão e ele realiza a leitura e automaticamente emite a fatura. Após o vencimento dessa fatura, se o pagamento não é realizado, nós emitimos um reaviso, é uma espécie de lembrete aos nossos clientes, informando que o pagamento ainda não foi identificado em nossa companhia. Após esse reaviso, os nossos clientes podem receber a visita de um de nossos agentes de relacionamento. Estes podem ter em mãos um POS, uma máquina onde possa receber o pagamento via débito ou crédito. Jamais informaremos um número para depósito bancário ou exigiremos o pagamento de dinheiro em espécie. Bem, hoje muita gente deve retornar de suas viagens desses dias de folga. Nas BRs, a previsão era de maior movimentação no período da tarde e noite. Um balanço parcial da Operação Finados registra 7 acidentes, 4 feridos, 3 mortos e a embriaguez ao volante ainda segue como fator comum nas abordagens da Polícia Rodoviária. E outros pontos de entrada e saída também foram de grande movimentação. Rodoviária da capital, terminal da Ponta da Espera, tiveram seus registros de pessoas voltando para São Luís ou seguindo viagem para retornar às suas casas. No terminal da Ponta da Espera, muita gente decidiu antecipar a volta para casa, para não correr risco de ficar sem passagem. É que não há previsão de ferries extras para serem colocados. Com o retorno rápido, muitos passageiros não sentiram dificuldades. Foi tranquila a volta? Graças a Deus, foi bom. O Ronaldo veio da Baixada Maranhense para a capital e conseguiu voltar com tranquilidade. Tranquilo, sossegado. O serviço até que estava bem organizadozinho hoje aí, apesar desse feriado prolongado aí, mas graças a Deus deu tudo certo. Já o Edgar não gostou do serviço. Horrível, os ferros já estão tudo ultrapassados, cada dia que passa parece que fica pior. A gente paga para ter uma tranquilidade, as escadas fora de padrão do ferro,
Para subir pessoas idosas tem maior dificuldade. Na rodoviária de São Luís, o fluxo de passageiros seguiu normalmente. A direção acredita que a movimentação durante o feriado de finados aumente 20% em comparação com os meses anteriores. O Nielson está fazendo o caminho inverso e saindo de São Luís com destino a Paraupebas. E ele espera seguir toda a viagem com tranquilidade e segurança. Apesar de a gente estar vindo de uma pandemia, né, onde está todo mundo com aquela preocupação ainda, né, mas a gente tem que voltar ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano, a gente tem que estar com essas precauções, usando máscara, tomar vacina, correto, manter o distanciamento, tomar as medidas seguras para poder evitar que ela volte a atuar de novo, né? Bom, e a gente encerra a nossa edição de hoje, desta terça de feriado. Para quem aproveitou, que bom, hein? Amanhã tudo normal novamente. Estaremos de volta às 18h45 aqui no Jornal da Guará, logo após o programa Os Analistas. Bom resto de feriado e até lá.